E aqui estamos com o nosso projeto Português Digital, que serão aulas ministradas passo a passo e disponibilizadas aqui no nosso canal do YouTube. Hoje vamos ver o assunto de concordância verbal, iniciando a nossa parte 1. Concordância verbal. Regra geral. O que diz a regra geral? O verbo concorda em pessoa e número com o sujeito. Ora, quando estudamos a concordância verbal, estudamos basicamente o sujeito, porque é com o sujeito que o verbo irá concordar. É o que diz aqui a regra geral. Isto é, se o sujeito estiver no singular, o verbo irá ficar no singular. E se o sujeito estiver no plural, o verbo ficará no plural. Por isso que, de modo geral, a regra geral afirma: o verbo concorda em pessoa e número com o sujeito. Vamos a um exemplo. Aqui está. Eu sonhei com aquele dia. Está correta esta frase, porque o verbo sonhar está concordando com o sujeito que, no caso aqui, eu. Quem sonhou com aquele dia? Eu. Eu é o sujeito, então, eu sonhei com aquele dia. Outro exemplo. Um terremoto destruiu o Japão. O que destruiu o Japão? Um terremoto. Um terremoto é o sujeito. E por ele estar no singular, o verbo ficou no singular, fazendo a concordância. Outro exemplo. Os terremotos destruíram o Japão. Mesmo raciocínio do exemplo anterior, apenas aqui que o sujeito está no plural. E isto levou o verbo ao plural. Os terremotos destruíram o Japão. As chuvas inundaram a região. Sujeito, as chuvas. Quem inundou a região? As chuvas, o sujeito. E por se encontrar no plural, o verbo está no plural, fazendo a concordância com o sujeito. Pois o que diz a regra geral? O verbo concorda em pessoa e número com o sujeito. O mesmo exemplo, observe o seguinte: as chuvas inundou a região. Está errado, porque isso pode até soar bem aos nossos ouvidos, porque indiretamente, ou melhor, estamos fazendo a concordância com o predicativo da oração, que é a região, o que vai de encontro à regra geral. Mas porque o que diz a regra geral? Repito, que o verbo concorda em pessoa e número com o sujeito. Por este motivo, como o sujeito as chuvas está no plural, então este verbo jamais deveria vir no singular, e sim no plural, como está o exemplo anterior. Por este motivo, este exemplo está errado. Verbo e sujeito deverão concordar, mesmo que a frase esteja na ordem inversa. Então, continua o princípio da regra geral, que o verbo concorda em pessoa e número com o sujeito, mesmo que a frase esteja na ordem inversa. Vejamos os exemplos. Faltaram naquele dia 10 pessoas. Então está aqui na ordem inversa. Faltaram, o verbo. Quem é o sujeito? Quem faltou naquele dia? 10 pessoas. Então o sujeito no plural está concordando com o verbo, né? O verbo está concordando com o sujeito, indo também para o plural. O verbo faltar, que está na terceira pessoa do plural. A mesma frase. 10 pessoas faltaram naquele dia. Então aqui o verbo concordando com o sujeito que está no plural. Aqui é apenas para mostrar que, mesmo com a frase na ordem inversa, continua prevalecendo a regra geral, ou seja, o verbo concorda em pessoa e número com o sujeito. Casos dignos de atenção. Vamos estudar a nossa concordância verbal caso a caso, aqueles casos mais específicos e que são muito explorados em concursos de vestibulares e em concursos públicos. Primeiro caso, nome próprio de forma plural. Aqui, este caso, teremos 3 situações. Quais são elas? Primeiro, o nome próprio de forma plural, com o artigo plural, o verbo fica no plural. Nome próprio de forma plural, sem artigo ou com artigo singular, o verbo fica no singular. E, finalmente, o nome próprio de forma
plural com o artigo plural, usando-se o verbo ser e predicativo singular, a concordância se faz com o verbo no singular ou no plural. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, nome próprio de forma plural com artigo plural, verbo no plural. Os Andes atravessam vários países. Quem é o nome próprio? Os Andes. Nomes próprios são aqueles nomes de pessoas, lugares, etc. E o artigo plural, os, está antes do nome próprio, não é? E isso nos levou a colocar o verbo no plural. É a colocação correta. Então, os Andes atravessam vários países. Outro exemplo. As Minas Gerais trabalham em silêncio. Minas Gerais, nome próprio, artigo plural, as. E isso faz o verbo ficar no plural, neste caso específico de concordância. Sem artigo ou com artigo singular, o nome próprio de forma plural, sem artigo ou com artigo singular. O verbo fica no singular. Aqui está o mesmo exemplo anterior, apenas sem o artigo. Minas Gerais trabalha em silêncio. Perceberam a diferença? Apenas a ausência do artigo levou o nosso verbo a concordar com o sujeito, mas no singular. Então, atente bem para isso. Nome próprio, de forma plural, sem artigo ou com artigo singular, o verbo fica no singular. Então, aqui está sem o artigo, e isto, o verbo para concordar com o nome próprio, ficou no singular. Outro exemplo. O Marrocos ainda adota a monarquia. Nome próprio de forma plural, sem artigo ou com artigo singular. Verbo no singular. Neste caso, o nome próprio de forma plural está com artigo singular. E assim o nosso verbo ficou no singular. O Marrocos ainda adota a monarquia. Adota, o verbo adotar, está aqui no singular, seguindo a regra, porque Marrocos veio acompanhado do artigo singular, com ou sem artigo, com artigo sem artigo singular ou com artigo singular, o verbo faz a concordância no singular. E com artigo plural, usando-se o verbo ser e predicativo singular. Verbo fica no singular ou no plural. Aqui, nome próprio de forma plural, com artigo plural, usando-se o verbo ser e predicativo singular, o verbo fica no singular ou no plural. Então, os Estados Unidos é um país vastíssimo, ou os Estados Unidos são um país vastíssimo. Aqui está o nosso verbo, no singular e no plural. Por quê? Nome próprio de forma plural, com artigo plural, os, usando-se o verbo ser, é ou são, e predicativo singular, um país vastíssimo, está no singular, então a concordância se faz tanto com o verbo no singular quanto no plural. Outro exemplo, os Lusíadas é a essência do espírito português, ou os Lusíadas são a essência do espírito português. Nome próprio de forma plural, com o artigo plural, os, o nome próprio Lusíadas, usando-se o verbo ser, aqui está, e predicativo singular. Qual é o predicativo singular? A essência do espírito português. Por isso, ambas as colocações estão corretas. O verbo pode ficar no singular ou no plural. No caso específico, o verbo ser. Então, os Lusíadas é a essência do espírito português, ou os Lusíadas são a essência do espírito português. Em ambos os casos, a colocação do verbo está correta. E aqui encerramos a nossa parte 1. Para que você assista a parte 2, basta clicar aqui neste retângulo, que o site do YouTube irá te levar diretamente à nossa parte 2 de concordância verbal.